Olá! Nessa videoaula nós vamos aprender a utilizar a ferramenta de geoprocessamento Buffer, que cria um raio ao redor de uma camada vetorial de ponto, para dar aquela ideia de raio de influência, vamos dizer assim, de determinado fenômeno. Para o nosso exemplo, a gente vai utilizar essa base aqui dos bairros de Recife, essa é a cidade de Recife, certo? E nós vamos ter que adicionar uma camada de pontos. Porém, antes disso, é importante a gente saber que a ferramenta de Buffer, ela é uma ferramenta que funciona melhor se a gente estiver utilizando um sistema de projeção métrico, ou seja, uma camada UTM. Para isso, a gente precisa que todas as nossas camadas e também o nosso projeto estejam no mesmo dado. Então, antes de mais nada, antes de adicionar os nossos pontos aqui, eu vou transformar, vou reprojetar essa camada aqui e também o nosso datum do nosso projeto para UTM. A cidade de Recife fica na zona UTM 25S. Então, a gente já teve um vídeo aqui na nossa lista, onde a gente explica como é que vocês fazem para saber qual é a sua zona UTM, e vai estar nos cards aqui em cima para que você possa rever o vídeo, certo? Então, vamos lá. A gente vai, para reprojetar, a gente vai clicar e vamos em exportar, guardar elementos como. E agora vamos aqui em UTM e vamos para Recife. Vamos criar um arquivo chamado Recife Bairros UTM. Vamos salvar. E aqui temos que trocar o datum, né? Então vamos aqui no globo e aqui, como eu já utilizei de outras vezes, ele já está aqui. Sigas 2000 UTM Zone 25S, que é a zona em que está a cidade de Recife, certo? Cliquei duas vezes, ele trocou. Ok. Vamos aguardar um tempinho para poder ele criar a camada. Pronto, camada criada. Agora eu posso apagar a minha Recife Bairros, que eu não vou mais utilizar ela, certo? E vou agora reprojetar o meu projeto. Então, eu vou clicar aqui com o botão normal, abrir, e vou dizer que o meu sistema de coordenadas agora é o 25S, certo? A zona 25S é o TM, aplicar. E ok, pronto. Ajustamos tanto o projeto quanto a nossa camada de base. Agora sim, nós podemos utilizar a nossa camada de pontos. Para isso, eu vou salvar aqui o projeto, que eu não tinha salvo ainda. Vou colocar como aula 3. Pronto. E vamos lá. Vamos no nosso gerenciador de dados, texto delimitado, porque a nossa camada está em Excel. E vou aqui em projeto, bases. E a gente vai utilizar como exemplo as unidades básicas de saúde, certo? Abrir. Vocês viram que não aconteceu nada porque a gente não determinou qual é o delimitador desse arquivo. Então, a gente vai clicar em delimitador. Pronto, agora já aparece aqui. A gente vai ver se está tudo certinho aqui, porque ele identificou sozinho que seria o ponto e vírgula, mas a gente tem que olhar certinho se está tudo bem lá atrás. Pronto, tá. Uma camada para latitude, uma camada para longitude, então é isso mesmo, tá correto, certo? Nas nossas coordenadas de ponto, ele já identificou, né, a latitude e a longitude, tudo bem. Eu só vou trocar, então, lembrando, o meu datum. Então, o meu datum vai ser o Sigas 2000 UTM Zone 25S. Igual a do meu projeto, igual a da minha camada de base, certo? Tudo ok, adicionar. Pronto, a minha camada de ponto já foi incluída aqui no meu projeto, certo? Eu vou apenas agora fazer um recorte, porque aqui está aparecendo todas, né, as unidades básicas de saúde do Brasil todo, e não me interessa apenas as de Recife, então agora vamos fazer um recorte, certo? Vetor para recortar, geoprocessamento, recortar. Então a camada de entrada são as unidades básicas e a minha camada de sobreposição é Recife, UTM Bairros. Vou executar. Pronto, foi feito o recorte. Eu vou tirar a minha camada original. Já está aqui o meu recorte e vou exportar essa nova camada. Exportar, guardar elementos como.
E vamos lá. Elas estão em UTM, então UBS Recife, UBS, UTM. Aqui eu tenho que trocar, olha só, tá vendo? Não tá o datum certo. O nosso datum é o 31985, que é o UTM Zona 25. Olha ele aqui, UTM Zona 25. Aqui o datum tá correto agora? Ok. Pronto. Vou excluir a nossa câmara temporária e vou trocar só essa cor, porque ele ficou da mesma cor do mapa de base. A simbologia, vou botar aqui um vermelho. Ficar aqui. Pronto. Salvar. Agora nós temos a nossa base em UTM, né, o nosso recorte dos bairros, temos os nossos pontos também em UTM, o nosso projeto em UTM e está tudo certo. Agora sim a gente pode utilizar a ferramenta do buffer. E para fazer isso, nós vamos aqui no nosso vetor geoprocessamento, buffer. Então a nossa camada de entrada ele já reconhece que é a Recife UBS, certo? Mas você pode fazer buffer não só em camadas de pontos, mas também em camadas de linhas e em camadas de polígonos, certo? Para o nosso exemplo, eu vou utilizar pontos, ok? Então, aqui a gente precisa dar algumas informações para ele. Por exemplo, a distância, né? Aqui está em metros, ó. Presta atenção aqui, metros, tá vendo? Então, a distância é o nosso raio, o quanto que a gente quer que seja representado o nosso raio. Como eu estou trabalhando com unidade básica de saúde, a gente tem alguns parâmetros, né, na política pública que vai determinar o quanto que a pessoa demora para chegar, por exemplo, numa unidade básica de saúde, o mínimo que ela teria que ir andando, por exemplo, ou utilizando um transporte público. E aí esses parâmetros vão alterando de acordo com essa forma como a pessoa chegaria lá, certo? Para o nosso exemplo aqui, utilizando um desses parâmetros, eu vou colocar 500 metros, certo? E a gente vai ver como é que vai ficar. 500 metros, certo? Os segmentos é apenas a forma de resolução do raio. E, de resto, eu vou deixar tudo do jeito que está, certo? Então, eu vou executar e a gente vai ver o que vai acontecer. Pronto. Ele criou, tá vendo? Esses círculos maiores ao redor dos nossos pontos. E criou aqui uma camada temporária chamada bordeada. Se eu clicar aqui e subir, vocês vão ver que a gente consegue ver os pontos dentro. Ó, pronto. Certo? Então, vou dar um zoom para a gente perceber que o que ele está fazendo aqui nada mais é do que criar um raio, né, de ação para determinar influência ou qualquer outro tipo de informação que você queira trabalhar. Nós vamos ter um vídeo específico só para criar um mapa inteiro com essa ferramenta do buffer, certo? Então eu não vou me alongar muito nesse vídeo para poder vocês verem melhor como é que a gente vai fazer a utilização dessa ferramenta no mapa completo. Se vocês quiserem, vocês podem alterar o raio vindo em vetor, geoprocessamento, buffer. E vocês podem trocar, por exemplo, a própria camada. Em Recife. Vocês podem trocar, por exemplo, para 1 quilômetro dá 1000 metros. Né? Vamos lá, executar e fechar. Pronto. Pode fazer mais sentido para o projeto de vocês que seja mais amplo, né? E a gente pode, vindo aqui em propriedades, a gente pode trabalhar com uma opacidade menor. Por exemplo, a gente pode tirar os pontos se a gente quiser. Enfim, tudo isso é editável e a gente vai ter um vídeo só para isso. Até a próxima aula.